Bora lá então para mais um encontro Café com Propósito. E a gente tá com os encontros pré-imersões, né? Pré-restaurar. E hoje o que que a gente vai falar? A gente vai falar de um tema que muitos de vocês trazem para dentro da terapia. É um tema assim que deixa vocês um pouco ansiosa. Como fazer o meu marido andar na mesma frequência? Talvez alguma de vocês aqui já sentiu isso, já viu isso, né? Que vocês buscam, vocês se aprofundam, vão para terapia, se curam, busca outras ferramentas, vai para a igreja, busca melhorar, né? Busca se curar em várias áreas. Mas quando vocês olham para o marido, parece que ele não tá no mesmo ritmo, não tá no mesmo tempo, não tá na mesma vibe, digamos assim, né? Vocês já sentiram, já perceberam algo desse tipo aí? Deixa eu gravar aqui. Contem aí para mim no chat. Se vocês já perceberam isso, que vocês vão, fazem, procuram, conversam, se buscam melhorar e ele parece que tá parado no tempo, tá em outro tempo. E às vezes, o que que eu vejo? Que essa sensação, ela traz um pouco de solidão, ela traz um pouco de raiva, uma sensação de até injustiça. Porque eu busco tanto e ele não, e ele não. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, para essa sensação e de uma forma tanto sistêmica quanto uma forma espiritual. E eu vou adiantar para vocês que existe um meio caminho, um meio termo no meio do caminho, digamos assim. Existe um caminho que traz paz. Até porque, gente, todo relacionamento, ele tem, né, as suas nuances, mas o casamento, o relacionamento é um campo de forças. Na constelação, o que que a gente fala? A gente vê que o marido e a esposa, né, o marido e a mulher, eles estão conectados por algo maior do que esse. A gente já até falou sobre isso. O que é esse algo maior? O amor que os uniu e a história de cada um, ela vem junto, ela anda junto, né? Ou não vem, não se separa o marido da história, da bagagem emocional. Por exemplo, vamos pegar ali, você veio para terapia e aí a gente já trabalhou o abandono, a ferida de abandono. Aí, o que que acontece? Vocês querem que o marido também olhe para isso. Só que às vezes ele ainda não está preparado para viver isso. Ele não consegue, ele ainda está preso lá a uma lealdade ao pai. Então ele ainda não dá conta de olhar para essa ferida. Ele não que ele tenha algo contra, mas ele está preso no sistema dele ainda. Ele ainda não evoluiu, ele não conseguiu acessar ainda aonde você já foi. Então, o que que a gente precisa? Olhar para eles e dizer assim: eu reconheço que você tem o seu tempo, que você tem a sua história, e eu não preciso me apressar. Porque não tem peso maior do que você querer impor que o outro melhore, que o outro caminhe na mesma intensidade que você. Eu disse ontem para vocês que o meu grande problema no relacionamento hoje é a comunicação. Para mim é uma das maiores dificuldades, porque eu sempre quis que o Bruno andasse no meu ritmo, me entendesse, me respondesse e resolvesse as coisas no meu ritmo, que é muito mais acelerado do que no ritmo dele. Isso também é para a energia, para o processo de cura. Só que se ele também não olhar para isso, para esse processo de evolução, de cura, ele vai acabar ficando no meio do caminho. Eu vejo isso um problema para vocês também. Então, se a gente olhar para o lado mais espiritual, o que que a Bíblia fala? Ela fala que o casamento, ele é uma aliança. E ali diz: serão os dois um só carne, uma só carne.
Na unidade, né, não significa uniformidade. Então, assim, nós somos uma só carne, somos uma unidade. Mas isso não significa que somos uniformes, que somos iguais. Então, se a gente olhar para esse lado mais espiritual, qual é o nosso maior erro? É querer ser o Espírito Santo do marido, querer mudar ele, querer convencer ele, arrastar ele, porque isso quebra a paz. A gente tem que entender que cada um tem a sua dinâmica, tem o seu tempo, tem o seu processo. E a gente precisa respeitar isso um ao outro. E muitas das vezes é nós que fazemos isso, ficamos pentelhando eles. Ah, porque você precisa fazer isso? Ah, porque você isso? Porque aquilo? Imagina se eles ficassem pra gente também, pentelhando a nossa cabeça. Mas eu já vi também, eu tô trabalhando um casal que ele é muito mais evoluído emocionalmente, já fez bastante coisas de autoconhecimento, já procurou, está sempre envolvido com isso, sempre fez terapia, faz outras coisas, e ela é mais um pouco mais parada. Eu também vejo isso um problema. Por quê? Às vezes um evolui tanto que o outro ele acaba ficando para trás. E que eu vejo que se ela ou ele não se interessar e nem a olhar para isso, acaba sendo um peso para o casal. Porque aí, o que acontece? Ele quer, vamos pegar esse exemplo desse casal que eu estou atendendo. Ele quer que ela ande, que compartilhe da mesma conversa, que compartilhe dos mesmos momentos. E ela, tipo, tá fora, ela não tá conectada daquilo para ele vir um peso. Então, o que que a gente trabalha? Que ela vai ter o tempo dela, que ela tem o processo dela. E às vezes a gente quer que o marido da gente viva aquilo que a gente está vivendo, mas ele tem o tempo dele, ele tem o processo dele, ele tem as feridas dele. Então, qual é o nosso papel como esposa? É viver em amor, sustentar, sustentar e aliviar o ambiente e não perder a frequência. Por exemplo, se a gente está em oração, mas critica e exige que ele faça o mesmo, o que que acontece? Eles se fecham, eles se fecham. Se você mantém a sua vida espiritual com leveza, ele começa a observar. E aí, o que que acontece? Pode acontecer o despertar dele pelo seu testemunho, não pelo seu discurso. O que que faz o marido ficar no relacionamento? Vamos pegar assim, né? Não é o que você fala, é como ele se sente dentro do relacionamento. Como ele se sente quando ele tá com você? É uma falação, é uma chatice, é uma apurrinhação. É gostoso, é leve, a gente conversa de coisas diferentes. Eu respeito o momento dele. Não, eu fico só perturbando, coitado, a cabeça dele. Então, eu digo muito. Tem algumas que vêm assim, ah, mas tá um inferno. Falei, vamos fazer um inferno ficar bom? Porque aí, quando você começa a mudar, eu vejo muito isso na dinâmica, principalmente das mentoradas. Quando a gente trabalha isso de uma forma mais profunda, o que que acontece? Nada muda, mas elas mudam. E aí, automaticamente eles mudam, porque começa a ver a melhora nela, ver o que que ela tá, mas por que que ela mudou? O que que ela tá fazendo de diferente? E aí começa a despertar nele esse interesse das atitudes, do testemunho dela, e não do que ela vinha falando. Então, se fosse para a gente pensar, é assim: eu entrego o tempo do meu marido a Deus e não sou responsável pela sua transformação. Quando você se coloca esse peso que você é responsável pela transformação dele, gente, isso fica muito, muito pesado para vocês. É muito pesado. Você querer mudar, ninguém muda o outro, gente. Primeiro de tudo, ninguém muda o outro. Primeiro, Bert Hellinger fala que para o relacionamento dar certo, eu preciso aceitar ele assim como ele é. Tá, mas ele é um grosso, né? Tá tudo bem. Você aceita, mas isso não quer dizer que ele não precise mudar. Por exemplo,
Eu aceitei que o Bruno é mais tranquilo, que ele tem o tempo dele, que ele se enrola um pouco mais. Eu aceitei, beleza, ele é assim, porque querer que ele mude e seja mais rápido, mais explosivo do que eu, não, porque ele nunca vai ser. E isso me machucava, doía, era um peso, me tirava o sossego. Então eu aceitei que ele é assim. Só que depois que eu aceitei e entendi, ele começou a melhorar. Não sei. A frequência, o ambiente em si ali fez com que ele melhorasse. Ele melhorou, mas não quer dizer que tem horas que ele não se enrole. Eu melhorei, mas isso não quer dizer que não tenha momentos que eu não tenha momentos de explosão, de raiva, de querer tudo rápido, de dar uma resposta às vezes mais áspera. Isso não quer dizer, porque a nossa é, personalidade, a nossa energia, o nosso temperamento, ele é, por mais que a gente amadureça, por mais que a gente melhore, às vezes a gente vai dar uma escorregadinha ali. Acaba. Então é a natureza, é a nossa natureza. A gente falou sobre isso, sobre personalidade no encontro passado. Se fosse para vocês, vou dar um exemplo assim, para a gente ser mais objetivo. Imagine que o relacionamento de vocês é uma dança. Até porque é solteira, mas imagine o relacionamento como uma dança. Se um dá um passo e o outro não acompanha, o que acontece? Ou você arrasta o outro, ou você acaba caindo, você tropeça. Ou então, você solta e a dança fica meio bagunçada, desorganizada. Gente, o caminho não é arrastar e nem desistir, é esperar. Por isso que vocês chegam tão desesperadas. E eu digo, calma, tenha paciência. O processo de melhora, o processo de reconstrução, de restauração, ele leva esse tempo. É vocês marcarem o passo de vocês firme. Eu sei o que eu quero. Eu sei que aqui é meu limite, aqui são meus valores, aqui são meus princípios. E deixar que ele encontre o ritmo dele. Então imagina que você está puxando ele para dançar e ele não quer dançar. O que vai acontecer, gente? Olha que peso que vocês têm que fazer, arrastar alguém para dançar com vocês. Então imagina que vocês estão num salão, um salão de festa, assim. E aí chega você e o seu marido, namorado, futuro namorado, né? Para quem vai se preparando aí já está profetizando que vai arrumar um namorado, curar. Outro dia eu disse para um colega, ai, que separou, tava muito chateada, ai, não sei se eu vou encontrar alguém. E ele é novo, sabe? Aí eu peguei e falei assim pra ele, calma, vai arrumar sim, né? Aí ele falou, ai, você não tem nenhuma amiga para me apresentar? Eu falei assim, olha, eu vou arrumar uma paciente que já tá tratada, uma paciente solteira que já tá tratada, que vai ser melhor para você. Ele caiu na risada. Mas eu olhei e falou assim, ah, mas aí é melhor, né? Já vem tratada, não tem tantas coisas. Aí eu falei, é melhor. Então, já estou profetizando, para quem aí está solteira, vou arrumar um paciente já tratado também. É melhor. Então, imagine que vocês estão nesse salão. E que vocês estão com o marido, namorado, futuro namorado. E aí você tá dançando lá com ele, Fer, tá dançando. E aí você olha para ele. E aí você vai dizer assim, mentalmente. Você olhando para ele, eu não vou te arrastar. Eu sigo o meu ritmo e confio que você encontrará o seu ritmo. Então, imagina que vocês estão dançando. Aí vê que tá meio descompassada ali. Diz isso para vocês mentalmente. Eu não vou te arrastar. Eu vou seguir no meu ritmo e confio que você encontrará o seu. Gente, não, o que eu mais vejo, quanto mais você quer impor que ele melhore, que ele caminhe do seu lado, quanto mais eu quero fazer dinheiro, quanto mais eu quero engravidar, quanto mais eu seguro, menos as coisas acontecem. Vocês já repararam isso? Quanto mais eu quero igual criança, berrando. Ai, eu quero tanto, eu
fala, ai, deixa, deixa no tempo de Deus, aí você descansa, entrega. As coisas acontecem. Um exemplo muito, que eu vejo isso muito visível, é a mulher que não consegue engravidar. Não consegue, faz tratamento, faz isso, faz aquilo. Aí ela desiste e ela adota. Ela adota uma criança. E depois ela engravida. Vocês já viram isso? É muito comum. Por quê? Porque aí ela descansou, ela soltou, ela fala: bom, eu não preciso mais, eu já tenho um filho. Aí naturalmente as coisas acontecem. Gente, é uma doideira isso. Então, eu percebi no meu processo que quanto mais eu seguro, quanto mais eu quero, eu preciso, eu isso, eu aquilo, menos acontece. Então, quando eu me pego nessa frequência, nisso de segurar, de sustentar, de querer impor, de ir com meus braços, quando eu me pego nisso, porque é da minha natureza isso, querer ter o controle de tudo, menos eu consigo. E eu sofro demais por não ter o controle. Mas nesse processo, eu tive que aprender. Ou eu ficava doente toda vez, ou eu ficava insuportável, porque daí começa a se irritar, começa a ficar cansada, ou eu soltava. Então, quando eu vejo que eu tô querendo muito, que tá sofrido alguma coisa, eu falo, eu respiro, eu falo, ai, Deus, eu entrego para Deus. Seja feita a tua vontade. Aí, por isso que eu solto, de verdade, essas coisas começam a fluir. A fluir. É você confiar mesmo. Sabe aquele confiar em Deus? E é coisa de louco. Vocês já perceberam isso? Alguém já viveu isso? Querer muito, aí você solta, esquece aquilo. E a coisa acontece. É uma doideira, né? O que, que realmente, gente, está por trás disso? A gente tem três grandes raízes. A primeira raiz é o desejo de controle. O que, que é isso? É quando eu quero que ele mude. O que, que isso está querendo? Quando eu entreguei, fluiu. É isso aí mesmo. Quando aconteceu comigo e meu marido. Quando eu entreguei, fluiu. É isso, gente. Parece que é natural, né? Então, assim, quando eu tenho um desejo de controle, quando eu quero que ele mude, na verdade, o que está acontecendo? Eu estou tentando aliviar a minha própria insegurança. O que, que esse medo está me dizendo? E se eu crescer e ele não? E se eu prosperar e ele não? Então, quando eu tenho esse desejo de controlar, que eu quero muito que ele muda, na verdade, eu estou projetando a minha própria insegurança. Quando eu vejo que eu quero controlar muito a situação, que nem eu disse ali atrás, é porque eu estou insegura. Todo controle, todo excesso de controle esconde uma insegurança. Insegurança do quê? Aí eu dou um passo para trás e falo, tá, eu tô insegura. Eu tô com medo do quê? Aí eu vou buscando. Medo de não conseguir, medo do fracasso. Tá, mas e se eu fracassar, o que que me acontece? Ah, vou ter vergonha. De quem eu vou ter vergonha? Ah, vou ficar com vergonha que fracassei para os meus pais. Ah, quando foi que eu fracassei, sabe? Aí eu começo a fazer o papel inverso para mim entender o que está acontecendo aqui comigo. E isso é autoconhecimento, gente. Isso é o que tanto falam de autoconhecimento. É você se conhecer, olhar para você e olhar para dentro. Mas o que está acontecendo? Por que que eu estou agindo assim? Por que que eu estou me sentindo assim? Quando eu acordo irritada, às vezes eu acordo mais irritada, eu falo, tá, por que que eu tô tão irritada? Ah, porque eu dormi pouco, porque eu tô muito cansada, geralmente. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que descansar. Aí, quando eu descanso, passa a irritação. Ou então, no meio da tarde, final do dia, geralmente acontece. Eu tô mais irritada, nervosa com o José, assim. Duas coisas. Eu tô irritada e com fome. Então, é a gente entender, olhar o que realmente está acontecendo, a raiz do que está acontecendo. A outra raiz, a segunda raiz, né? Se a gente fosse falar,
É a raiz da comparação. A gente olha para o marido da Fer, a gente olha para o marido da amiga, da fulana, da ciclana, e ele vai junto nas coisas, ele sempre está com ela, está sempre evoluindo, está sempre crescendo. Gente, não tem nada que mata mais a gente que a comparação. Com o que que a gente pode comparar? Apenas com o nosso relacionamento, não com o relacionamento da outra. Até porque, se a gente olhar, a gente não sabe o que a outra já pagou, o que a outra já andou, o que ele já andou para ter um relacionamento, né? Eles vivem juntos, fazem as coisas juntos. Tá, mas quanto eles já cresceram, evoluíram, já. Então, assim, a comparação, gente, com tudo, mata a gente. Outro dia, eu dei para vocês esse exemplo. Acho que eu dei no encontro passado. Que eu vi uma menina que treinava duas vezes no dia e acho que eu dei esse exemplo no encontro passado. E eu me peguei comparando a ela. Eu era zero autoconhecimento até um ano atrás. Ainda não estou assim, mas melhorei muito. Gente, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você se conhecer. Você conseguir ter o controle disso, sabe? Do que está acontecendo, pelo menos. Não é o que me acontece, mas é como eu reajo ao que me acontece, né? Autoconhecimento, ele vem para isso também. Então, a gente acaba se pegando, se comparando. E se a gente entra nessa comparação, a gente acaba se frustrando. Não tem como. Tem para pensar, tá, mas ela é solteira, ela não precisa cuidar da casa, ela não tem filho. Aí a gente começa a olhar, aí fala, gente, não dá para me comparar com ela. Se a gente não tem esse conhecimento, a gente começa só a se comparar, a gente se mata, se enforca no pé de cebolinha. Deixa eu só abrir a janela aqui que eu tô com calor. Eu não sei se tá calor mesmo ou se eu tô o campo mais acelerado. Então, a comparação, ela mata a gente aos poucos. Ela vai destruindo a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. A outra raiz vem alinhado a isso, que é a falta de confiança em algo maior. A gente esquece que há um propósito no casamento, na união da gente. Então, a pessoa que chega, ela vem para somar no propósito da gente. Então, para quem está solteira, a pessoa que vai chegar, ela vai chegar para unir com o seu propósito. O tempo de cada um, gente, é necessário. Por quê? Porque cada um tem a sua história, tem a sua experiência. Então, escrevam aí essa frase que cura, né? Uma frase de cura. Eu solto o controle, eu solto a comparação, eu confio no propósito maior da nossa união. É confiar e é descansar. Algo que vocês trazem muito é uma irritação. Uma irritação no relacionamento que, olha, ele me irrita. Só dele respirar, só dele mastigar do meu lado, ele me irrita. Gente, não é ele que te irrita. O que que ele está despertando em você? Que ferida ele está despertando? Quem ele está te lembrando com aquela atitude? O coitado não tem culpa de nada. É você com as suas feridas. Aí o que que acontece? A gente acaba descontando. Mas fica com a boca fechada, por favor. Eu discretamente falo assim pro Bruno. Amor, mastiga mais devagar. Amor, mais devagar. Mas não é, gente, não é ele. Ele me irrita porque ele faz isso. Mas quem ele te lembra? A minha mãe brigava com meu pai pela mesma coisa. Me irrita porque minha mãe falava que meu pai era um preguiçoso. E hoje meu marido é um preguiçoso também. Porque você não pode ter um marido preguiçoso. De repente a gente cresceu ouvindo isso.
E aí, às vezes, o marido tem o tempo dele de fazer as coisas mais tranquilo, nananana. E aí começa a se irritar. Comparação judia muito. Vivo bastante isso. Já vivi isso. O mastigar realmente me incomoda. O barulhinho ali, né? Nossa, isso me irrita também. Meu irmão, agora a gente quase não convive mais, mas quando a gente convivia mais, meu irmão fazia de propósito isso de mastigar, sabe, do meu lado. Só pra irritar. Irmão tem o dom disso, né, gente? De irritar o outro. E aí ele fazia isso, mas me irrita também. Mas olha que bobeira a gente se irritar porque o outro tá mastigando. Ai, que bobeira, né? A gente parar pra pensar, é bobeira. Então, assim, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm sentido que carrega o relacionamento sozinha? Até mesmo quando você tá dentro, se você tá solteiro. Quando você tá dentro de um relacionamento, você sente que carrega sozinha esse relacionamento? Ok. Irmão, gente, irmão irrita, nasceu para irritar o outro. Gente, quem é o Samsung SM? Não tem nome. Tá falando comigo aqui. Quem que é? Escreve o nome aí pra eu saber quem é. Então, vocês sentem que sempre a Tati. Ah, então tá bom. Ai, ai. É porque não tem nome, gente. Às vezes, quando vocês entram, não tem nome. Aí começam a falar comigo e eu não sei quem tá falando. Então, por isso que eu perguntei. Às vezes tem um iPhone falando comigo e eu também não sei. É o nome do celular. Mas dá para vocês colocarem o nome, se quiser. Mas enfim, voltando aqui para o nosso assunto principal. Vocês sentem que carrega esse relacionamento sozinha? Nessa dança, você arrasta ele? Você vive tropeçando nisso? Quando você olha para o relacionamento, quando você olha para essa dança, o que que você sente quando olha para o ritmo do outro? Ah, eu sinto, exemplo do meu, né? Que o Bruno é mais tranquilo, que ele é mais devagar, que é mais na dele. Ele deve olhar para mim. A Fernanda é muito mais explosiva, estourada, mais rápida, enérgica. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês: será que vocês estão tentando controlar o outro ou ao invés de confiar? Escreva ali para mim. Era muito lento. Eu sinto isso o tempo todo. Para quem ali, Tati? Eu sinto isso o tempo todo. Você está tentando controlar essa relação, controle, ou está tentando confiar? Gente, às vezes a gente quer tanto, tanto, tanto uma coisa. É o que eu falei ali em cima para vocês. A gente quer tanto que dê certo. E aí a gente fica espremendo, espremendo, questionando, perguntando, espremendo a outra pessoa. Se você solta, às vezes a coisa começa a fluir. Imagina um riozinho. Você vai apertando, vai afunilando ele. Não demora que ele seca? E eu controlo mesmo que eu não esteja mais. Tem algo na gente, né? Tão forte, não sei vocês, mas eu vejo isso em mim, de querer ter o controle de tudo. Eu trabalho muito isso com vocês. Gente, a gente consegue controlar. Presta atenção no que eu vou dizer. Para quem nunca ouviu isso, a gente consegue controlar o sangue que corre na nossa veia, na nossa própria veia, no nosso próprio corpo. A gente consegue controlar? Eu não vou falar nem da respiração, porque a respiração a gente consegue controlar um pouco. Mas o sangue que circula no corpo todo, que vai lá no dedão do pé, que vai lá no couro da cabeça. A gente consegue? Como a gente vai querer controlar uma situação? É disfuncional não querer ninguém. Digo solteiro. Te traz paz ficar solteira? Então, aí você já tem a resposta.
Se a gente parar para pegar, Deus fez o homem e a mulher, para que ambos sejam companheiro um do outro, que andem junto. Então, se a gente parar para pensar, eu sempre trabalho isso, principalmente quem separou. Fala, ah, porque eu não quero ninguém. Hoje você não quer ninguém. Mas vai chegar um determinado momento da sua vida que você vai querer alguém para conversar, alguém para comer um macarrão junto, para assistir uma TV junto. Vai chegar um determinado momento. Às vezes não é para ter uma relação, para ter, digamos mesmo, né? Não, é uma companhia, um amigo que for. Então, eu vejo sistemicamente que há necessidade do outro. Mas só que às vezes tem tantos traumas, tem tantas feridas que é melhor eu ficar sozinha. Porque vai que eu me relaciono, eu me abro e me decepciono de novo. Ou a outra pessoa me trai de novo. Entendeu? Então tem que ver qual é a raiz de querer. Aí que eu falo, não um passo para trás. Por que que eu quero ficar sozinha, então? Mas por quê? Ah, porque eu já me relacionei tanto, já me machuquei tanto, que agora para mim é melhor ficar sozinha. Tem que ver a raiz do sentimento. Mas pelo que a primeira pergunta que eu fiz pela cara, eu já entendi que a gente não foi feito para ficar sozinho. Morro de vergonha de ser traído. Quanto mais eu quero controlar isso, gente, se a gente parar para pensar, eu nunca peguei para estudar a fundo. É, aquela lei do universo, aquilo que a minha frequência, aquilo que eu coloco, volta para mim, né? Nunca peguei a fundo para olhar isso, porque eu vou para um outro viés mais sistêmico, uma coisa mais embasada cientificamente. Mas se a gente parar para pensar, quanto mais eu emano essa energia, teve uma vez, quando eu comecei o processo, assim, nossa, eu não era nem casada, uns 10, 15, 12 anos atrás. Jerônimo Temer, acho que é. Hoje ele é coach, né? Porque ele não era. E ele falou assim: não tem como, aquilo que eu crio, aquilo que eu penso, eu crio, eu sou. Não sei se vocês já ouviram dizer isso. Então ele deu um exemplo assim: eu penso que meu marido tá me traindo. Aí eu começo a controlar, vigiar, olhar todas as mensagens. Rarararara. Aí ele se sente invadido. Deixa aqui, tá bom? Tá bom, não tem problema. Tá bom? Deixa lá, tá bom. Aí, o que que acontece? Aí eu começo a controlar essa situação, querer ter o controle dessa situação sobre o meu marido. Aí, parece que eu desperto nele algo que ele fala, ué, mas por que que ela tá tão insegura assim? E aí ele começa a olhar para isso com um outro olhar. Aí parece que eu crio a situação e acontece. Então eu tinha tanto medo de ser traída que aí ele me traiu. Então, assim, aquilo que eu penso, eu crio, eu sou. Eu uso muito isso. Eu não parei para estudar a fundo, porque eu não tive tempo ainda de chegar lá nisso. Mas eu acredito sim que possa acontecer. Então, quanto mais eu espremo, quanto mais eu tenho medo, quanto mais insegurança, mais eu trago isso. Espero dormir. Olha lá, gente. Olha lá o controle que ela quer ter da situação. Ela disse assim: ó, espero dormir e pega o dedinho dele para desbloquear o celular. Imagina o controle que ela quer ter. Você consegue controlar? Ah, quebrou agora. Ah, amassou. Levanta. Tá bom, vai pôr uma meia nesse pé. Fecha a porta aí, mamãe. Já fiz isso. E o que que aconteceu no seu relacionamento? Conta aí pra gente, o que que aconteceu? Quando ela vai escrevendo, meu esposo é uma paz. Hoje compreendo ele é o oposto de mim, agitado. Aprendi a reparar, ele me ajuda a acalmar. Depois que compreendi, respiro forte e entrego, mas sofri muito com isso. Acabou. Quis tanto controlar, com medo dessa relação acabar, que ela o quê? Acabou. Então eu quero ter tanto controle, quero, sabe, que eu crio, eu sou.
Eu acredito nisso, porém, às vezes, com medo disso acontecer, acabamos sendo negligentes em resolver algo. Fico perdida com isso. Você é cristã? Entrega para Deus. Confia que Deus tem algo bom para você. O relacionamento só existia na minha cabeça. Gente, para a gente começar um relacionamento, para quem tá solteira, né? O que a gente precisa, primeiro de tudo? O que eu vejo? É o que eu tenho feito. Gente, não tem melhor. Se vocês são cristãos, não tem melhor do que entregar para Deus. Falar, Deus, olha, eu não tenho controle sobre o outro. Eu queria que muito desse certo, mas é sua vontade. E descansa. E entrega. Lembra da mulher que não podia ter filho? Adota e engravida. Lembrem sempre. Eu sempre penso nisso. Então, ali, ó, para solteiros que estão solteiros. Faz uma lista. Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Do que eu não abro mão. Então, ó, o cara precisa ser trabalhador, honesto, gostar de estar em família, de estar final de semana comigo. Então, você faz essa listinha. Aí uma pessoa se aproxima, aí você olha, observa. Ele é isso? Não, ele não trabalha, ele é meio vagabundão. Ele vive no bar, bebendo. Ele não sei o quê. Ele já teve um monte de ex, tudo enrolado, tudo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e não vi melhora nele. Você vai se relacionar, você já nem entra no relacionamento. Mas primeiro a gente tem que estar com a identidade da gente bem estruturada, bem formada. Saber quem sou eu e do que eu não abro mão. Sem filhos, não beber. Aí arruma só o que tem filho e que bebe. Confia. Gente, não tem algo maior para quem é cristão, né? Confiar que Deus vai trazer exatamente aquilo que você precisa. E se ele trouxer alguém com filhos e que bebe, o que que ele está querendo me dizer com isso? Para onde eu tenho que olhar? Tem uma pacientinha minha que ela é solteira. Solteira, solteira, nunca casou, era noiva, tem alguns probleminhas assim e tal. E ela falava assim, ai, que ela tinha uma lista, sabe? Ai, Deus, eu não quero que tenha filho, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Aí um dia ela virou pra mim e falou, Fer, só aparece homem que já tem filho, que já foi casado, que tem filho. Eu falei, então, o que será que tá querendo dizer pra você isso, né? Tanto espiritualmente quanto o sistema, o que que tá querendo te dizer isso? Não, essa é a pergunta que a gente às vezes tem que fazer. O que isso tá querendo me dizer? O que que o outro mastigar, me irritar, tá querendo me dizer? Entendeu? Às vezes eu me sinto bloqueada, porque qualquer comportamento ou situações normais de um casal, ele se incomoda. Será que é ele que se incomoda ou será que você se incomoda em relação ao que ele sente, como ele reage? Ou será que você quer tanto controlar como ele reage à situação, que se ele fizer alguma coisa diferente daquilo que você espera, já não é legal? Vou falar para vocês o que eu sempre digo. Será que ele é paranoico ou será que você é paranoico? Ou será que eu fico criando coisas? Eu penso, eu crio, eu sou. Né? Então, assim, fugiu até que eu ia dizer agora. Ah, lembrei. Relacionamento, gente, não é fácil. Por quê? Para o relacionamento dar certo, precisa ser de dois adultos. Por que criança não se relaciona? Ah, eu queria que ele fosse assim, eu queria, eu não. Não vai dar certo. Porque o eu quero é da criança. Eu quero sem filho e não beber. O eu quero. O adulto, o que que ele faz? Ele se posiciona e não, eu não quero alguém que bebe e não quero alguém que tenha filho. Então eu nem me abro para isso, nem dou chance para a pessoa chegar até mim. O adulto se posiciona, tem atitudes daquilo. Eu queria tanto que ele fosse rico. Por quê? Aí começa a perguntar, por que eu queria? Ah, porque eu queria ter segurança, queria um homem que me trouxesse segurança, né? Que eu me sentisse segura ao lado dele. Vou dizer, quem quer segurança, quem quer um relacionamento para ter segurança, para quem quer ter dinheiro, para ter segurança, quem quer segurança, gente, seja em qualquer área,
Ah, eu quero fazer um concurso porque eu quero segurança. Quem quer segurança está buscando o colo da mãe. Um colo que faltou lá atrás. Liguei de vídeos esses dias, não costumo ligar. E ele não gostou, porque disse que eu estava desconfiado. Ah, ele é meu marido, nunca liga. Aí, na primeira vez, ele já se incomodou. O que que a gente tem que ver? Se foi só essa situação ou é um conjunto de situações. Você entendeu? Não é só aquilo, ah, só porque eu liguei essa vez de vídeo. E as outras coisas que também acontecem? Não é isolar, não é uma situação isolada. Porque essa situação que ligou de vídeo é como se você jogasse uma pedrinha no lago. Só que ela não ressoa. Então, aquilo que está acontecendo em volta também conta. As outras coisas, sabe? Porque se eu ligar para o Bruno de vídeo, e se tá tudo bem, tá tudo bem. Exemplo, né? Então, tem que ver o que está acontecendo em volta. Qual é o padrão? Ah, porque se eu, é porque eu era muito desconfiada, não confiava nele. Claro, eu tenho as minhas dores, já fui traída, eu já me decepcionei, já quis controlar muito. E eu tenho medo que aconteça, e nananém. Aí ele sabe de tudo isso, aí às vezes eu me descontrolo. Aí eu liguei para ele de vídeo, porque, você entendeu? Pode ser. Pode ser que ele viveu uma situação, um relacionamento antes tão assim, tão rígido, tão pesado com uma outra pessoa, que ele vem com os padrões deles também. Então a pessoa ligava demais, queria saber onde ele estava o tempo todo, o que que ele estava fazendo, com quem ele estava, e ficava ligando de vídeo, ficava perguntando, colocava rastreador no celular. Então uma pessoa lá já vem também carregada dessas feridas. Por isso que o relacionamento é tão difícil, gente. Porque eu venho com a minha bagagem emocional, você vem com a sua bagagem emocional, com os seus traumas, com os seus medos, com as suas inseguranças, e aí a gente entra tudo dentro de uma casa só e começa a conviver. Por isso é tão difícil. Eu e o Bruno, que começamos a se relacionar com 14 anos, a gente tinha nossas feridas, nossos medos. Você entendeu? Então, relacionamento não é fácil. Só que ficar sozinha também não é fácil. Pega a Hilda que perguntou: se que, ficar solteira. Não, ela falou que ela não queria ficar solteira. Na cara dela, quem viu a cara dela. Então, qual difícil eu quero? Eu quero o difícil de não ter ninguém nem para conversar, ou o difícil de querer melhorar o meu relacionamento. Eu sempre falo isso para vocês quando entra para terapia. Tá, qual difícil você quer lotar? Qual difícil você quer passar? O sozinha, o difícil de sozinho, ou fazer as coisas ficarem bem, né? Dar certo. Não é fácil, gente. Cada um tem os seus medos, cada um tem as suas inseguranças, tem seus traumas, tem aquilo que a mãe falou. Ai, mulher só gosta de dinheiro, de homem que tem dinheiro. Aí o cara cresce achando que a mulher só vai amar ele se ele tiver dinheiro. Aí o que que acontece? Ele trabalha desesperadamente, dia e noite, para trazer, para prover, trazer o dinheiro. Aí ele esquece que ele precisa estar mais presente, que ele precisa conversar, que ele. Aí a esposa cobra que ele nunca está presente dentro de casa, que ele está sempre trabalhando. Vocês entendem, gente? Que é um emaranhado de coisas. É um emaranhado. Tem essa impressão, porque não condiz com a nossa. Sim, pode, gente. Claro, ele projeta as inseguranças de outros relacionamentos no relacionamento atual. Por isso que é tão importante a gente tratar, para saber que aquilo que eu vivi acabou. Agora é um novo relacionamento, é uma nova pessoa. Às vezes também cresce com uma mãe que fica muito em cima. Aonde você tá? Você tá chegando? Onde você tá? Ah. Aí cresce com uma mãe assim. Aí ele casa com uma mulher que faz isso também. O que que ele acha? Que casou com quem? Aí, às vezes, ele tem raiva só porque você ligou. Às vezes, ele não passou por nenhuma situação com um outro relacionamento. Mas aí você fica ligando, fica cobrando, nananã. Ele tem raiva e fala, nossa, que ódio, e começa a acontecer as coisas. Porque ele, inconsciente, ele lembra da mãe dele, que fazia a mesma coisa. Você entendeu? Relacionamento é muito complexo, mas depois que acerta os ponteiros, nossa, fica uma maravilha. É.
O pastor Cláudio Duarte fala que quem gosta de homem é outro homem. Mulher gosta de conforto, enfim. Ah, um conforto sempre é meio, né? A gente tem que concordar. Não adianta nada. Só o amor. É o que eu disse para vocês já, para quem é mentorada, a Ilda que é mentorada. Eu já disse em aula que só o amor não basta. Só, eu amo demais eles. Isso não sustenta, é só o relacionamento. Não adianta nada ele falar, eu amo tanto você. E não prover, não procriar e não proteger. Não adianta. Não adianta nada. Bom, a gente deu uma desviada, né? Vamos voltar aqui para nós. Mas bem que a gente já vou alinhar aqui. Amor tem que ter ação. Dizer, gente, até papagaio fala. Qualquer fala. Mas se constrói com atitudes. Um relacionamento, uma confiança, um descansar é com atitudes. É quanto a pessoa está disposta a fazer aquilo dar certo também. Então, para a gente ir finalizando, que eu tenho atendimento. O que eu quero que vocês saiam daqui pensando? Que não é sobre arrastar o outro para a sua frequência, para o seu momento, para o seu tempo. É sobre você permanecer firme. Aí eu volto para solteiros. Meus princípios, meus valores. Essa é a minha dança. Seguir firme na sua dança, no seu compasso. E aí o outro vem e se alinha. Quando você tem bem alinhado isso, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, a pessoa que é totalmente oposta, ela não chega até você. Então, é você permanecer firme na sua. Tô escutando, José. Permanecer nisso, firme, com amor e com confiança. O amor, gente, o amor verdadeiro, ele não acelera, ele não empurra, ele não puxa, ele sustenta. E sustentar, gente, não é carregar, é estar inteira, mesmo quando o outro ainda não está pronto. Às vezes ele não está pronto ainda. Eu sei que, às vezes, o que eu disse aqui para algumas é muito profundo, muito complexo, não penso assim, e tá tudo bem. Mas existe dores, gente, que precisa ser olhado de uma forma mais profunda. A gente precisa entrar com ferramentas de cura, ressignificar padrões, para que vocês dois possam se olhar e se reencontrar e se realinhar e dançar o mesmo compasso. Então, a gente está chegando na reta final. A gente tem só mais um encontro pré-imersão, que é na sexta-feira que vem. Hoje é dia 19, menos de 10 dias. Eu criei o Restaurar, gente, para isso. Uma imersão tanto para casados quanto para solteiros, que já viveram muitas dores no amor e querem se curar, querem viver vínculos saudáveis, querem soltar o que pesa, quer liberar o espaço para um relacionamento mais saudável, mais verdadeiro. Então, a gente no restaurante, a gente vai trabalhar muito isso, esses pilares que travam o casal, que travam o relacionamento. Por que que eu não consigo me relacionar? Por que que eu tenho tantos relacionamentos que não dão certo? A gente vai viver um dia inteiro, uma experiência de um dia inteiro, para a gente olhar para essas raízes e de que forma a gente se relaciona. Então, eu vou reforçar o meu convite aqui para vocês estarem comigo no dia 28 de setembro. Se vocês sentirem no coração, é porque o seu corpo já sabe que você precisa estar nesse dia comigo. Se despertou, eu queria tanto ir, é porque o seu corpo já sabe a resposta. É só você dar o passo, né? O próximo passo. Eu não quero que vocês venham só para ouvir nesse dia, eu quero que vocês venham para viver, para transformar. Muitas das vezes, o relacionamento não é por falta de amor.
é por falta de cura, é falta de se entender, de dançar a mesma dança, na mesma frequência. Então, eu vou esperar vocês para o restaurar. Quem é de fora, quem é de reserva, e queira vir, tem algumas meninas que vêm. Procurem carona. O meu irmão acho que vem também. De repente dá para vir com ele, para vocês combinarem carona. Vai ser um dia inteiro. A gente vai olhar para as raízes. Por que que eu me relaciono assim? Raízes. Com quem eu aprendi a me relacionar dessa forma? Por que que eu me relaciono disso? Por que que eu tenho tanta insegurança? Por que que eu tenho tanta insegurança? Por que que eu quero controlar tanto? A gente vai olhar para isso. A gente vai entender como o outro se sente amado, como eu me sinto amada. Por que que eu sou tão acelerada e ele é tão devagar? A gente vai olhar para tudo isso e muito mais. Tá bom? Fica meu convite. Eu espero vocês. E até sexta-feira que vem. Um beijo. Ficam com Deus. Eu falei muita coisa hoje. Muita coisa profunda. Eu devo ter mexido em algumas feridas aí. Mas eu espero que comece a despertar uma nova consciência em você. Tá bom? Um beijo. E fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem.